Vivemos em tempos que espantosamente se assemelham aos tempos ditados por antigos homens e mulheres. Tropeçamos em acontecimentos previstos, onde na época da escrita nem passava pela imaginação tal momento que entendemos hoje como tempos comuns que vivemos. Podemos perceber que muito que foi escrito no passado se cumpriu, e muito ainda está por vir. Entre as principais profecias futuristas, existe um padrão catastrófico. Sabemos que nada pode ser feito a respeito de acontecimentos cíclicos naturais. Esses não podem ser parados. Entretanto, através da ingenuidade de uns e ignorância de outros, percebemos uma abreviação nos efeitos. Tudo está se tornando mais tangível e visível nesses que parecem ser os últimos acontecimentos que precedem o fim de uma raça raiz. Vejamos algumas profecias de povos distintos, tanto em época quanto em cultura. A Pedra do Sol, o famoso calendário asteca, certamente a síntese perfeita da ciência, filosofia, arte e religião. Decorado de maneira náhuatl, aparece glorioso no centro da grande pedra solar. Dos dois lados do grande rosto estão suas mãos armadas com garras de águia, esmagando corações humanos. Em torno da figura do verbo mexicano, pode-se ver ciselada em grandes dimensões a data 4 Temblor, dia em que há de acabar nosso atual quinto sol, pelo fogo e terremotos. Nos retângulos do signo Tremor estão esculpidas as datas em que desapareceram os sóis anteriores. Os filhos do primeiro sol, os andrógenos divinos da primeira grande raça, que em outrora viveram felizes na Ilha de Cristal, pereceram devorados pelos tigres. Os filhos do segundo sol, a segunda raça da Terra de Apoio, os hiperbóreos, foram destruídos por violentos ciclones. Os filhos do terceiro sol, os hermafroditas lemurianos, as multidões da terceira raça que viveram no continente lemuriano, situado no Oceano Pacífico, morreram pelo sol, por chuva de fogo e grandes terremotos. Os filhos do quarto sol, a quarta raça, os Atlantes, cuja terra situava-se no Oceano Atlântico, foram tragados pelas águas. Aqueles que estudaram a fundo o sermão profético do grande Cabir Jesus e a segunda epístola de Pedro aos Romanos irão se inclinar reverente diante do tom severo da pedra solar. Jesus, o grande Cabir, disse: logo após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Ele enviará seus anjos que, ao som de um poderoso toque de trombeta, reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra extremidade do céu. Aprendei da grande figueira essa parábola. Quando o seu ramo se torna tenro
e suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo. Em verdade vos digo, que esta geração não passará sem que tudo isso conheça. Passarão o céu e a terra, minha palavra, porém, não passará. Mas ninguém sabe a data e a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Tal como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Com o efeito como naqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam nada, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então estarão 2 homens no campo, um será tomado, e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será tomada, e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse roubada. Por isso também vós ficai preparado, porque o Filho do Homem virá em uma hora que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre a criadagem, para dar-lhe o alimento em tempos oportunos? Feliz daquele servo que o senhor, ao chegar, encontra assim ocupado. Em verdade vos digo, que ele constituirá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser em seu coração: meu senhor tarda, e começar a espancar os seus companheiros e, ainda, a comer e beber em companhia dos bebedores, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada. Ele o partirá ao meio e imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Desse pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Porque as estrelas do céu e os seus astros não brilharão mais com sua luz. A terra cambaleará como um embriagado, será abalada, cairá e nunca mais se levantará. Antes da segunda vinda de Jesus, virá a apostasia, o homem ímpio, o filho da perdição, que se levantará contra tudo que se chama Deus, ou recebe um culto, chegará a sentar-se pessoalmente no templo de Deus, e querendo passar por Deus. O dia do Senhor chegará como ladrão à noite, então os céus se desfarão com um estrondo, e os elementos, devorados pelas chamas, se dissolverão, e a terra, juntamente com suas obras, será consumida. O sol e a lua se obscurecerão, e as estrelas perderão seu brilho, e os céus e a terra tremerão. Houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro, a lua inteira como sangue. As estrelas do céu se precipitaram sobre a terra, como uma figueira que deixa cair seus frutos verdes, a ser agitada por um forte vento. O céu afastou-se, as montanhas e as ilhas foram removidas de seu lugar. Os reis da terra e os ricos esconderam-se nas cavernas e pelos rochedos das montanhas, dizendo aos montes e às pedras: desmoronai sobre nós, e escondei-nos da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira.
Vi então um céu novo e uma terra nova, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. E o que está sentado no trono diz: Eis que eu faço novas todas as coisas. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se livros. Também foi aberto outro livro, o da vida. Os mortos foram então julgados conforme suas obras, a partir do que estava escrito no livro. O mar devolveu os mortos que nele jaziam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles estavam, e cada um foi julgado conforme suas obras. Dito está no Apocalipse que, no fim deste mundo, aparecerá o Anticristo, a besta, a grande rameira, a humanidade inteira, cujo número fatal é 666, o diabo que todos enganava, o falso profeta que faz milagres e prodígios fraudulentos, bombas atômicas, foguetes espaciais, aviões ultrassônicos, etc. serão lançados no lago de fogo e enxofre nas entranhas da terra. O livro dos livros de Shilam Balam, joia sagrada do povo maia, diz textualmente o seguinte: o 13 Carraú Catum é o 13º que se conta. Cabal Ishbash, Xaxalaca povoado. Quinchil Cobá, Xaxalaca de rosto solar, é o assento do 13º Caú Catum. Ficará negro o ramalhete dos senhores da terra pela justiça universal de Deus nosso Senhor. O sol rodopiará, o rosto da lua se voltará, o sangue descerá pelas árvores e pelas pedras. O céu e a terra arderão pela palavra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Santa justiça, santo juízo de Deus nosso Senhor. Nula será a força dos céus e da terra quando entrarem para o cristianismo as cidades grandes e as vilas ocultas. A grande cidade de Maax, Macaco, e também a totalidade dos pequenos povoados em toda a extensão do país plano de Maia, Usamil, Maiapan, Andorinha, Marte, seu lugar, estandarte, servo. Será o tempo em que se levantarão os homens de 2 dias, no rigor da lascívia, filhos de ruins e perversos, cúmulo de vossa perdição e vergonha. Nossos meninos serão declinados à flor de maio, e isso não será bom para nós. Será a origem da morte pelo caráter vingativo ao sair da lua, e ao entrar na lua cheia acontecerá a vingança total. Também os astros bons luzirão sua bondade sobre os vivos e sobre os mortos. Profecia tibetana de Melquisedeque. Os homens cada vez mais se esquecerão de suas almas para se preocuparem apenas com seus corpos. A maior corrupção reinará sobre a terra. Os homens se assemelharão a animais selvagens, sedentos de sangue de seus irmãos. O crescente desaparecerá e seus adeptos cairão numa guerra perpétua. Recairão sobre eles as maiores desgraças e acabarão lutando entre si. As coroas dos reis, grandes e pequenos, cairão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... estourará uma guerra terrível entre todos os povos. Os oceanos rugirão. A terra e o fundo dos mares se cobrirão de ossadas. Povos inteiros morrerão, pela fome, pela doença, por crimes não previstos nas leis, nem vistos e nem sonhados jamais pelos homens. Virão então os inimigos de Deus e do Espírito Divino, os quais jazem dentro dos próprios homens. Aqueles que levantarem a mão sobre outro também perecerão. Os esquecidos, os perseguidos, se levantarão depois e trairão a atenção do mundo inteiro. Haverá névoas espessas, tempestades terríveis, montanhas até então sem vegetação se cobrirão de florestas. A terra toda tremerá, milhões de homens
trocarão as correntes da escravidão e das humilhações pela fome, pela peste e pela morte. As estradas ficarão cheias de multidões caminhando sem direção, de um lado para o outro. As maiores e mais belas cidades serão destruídas pelo fogo. 1, 2, 3. De cada 10.000 homens, um sobreviverá, e estará nu, louco, sem forças, e não saberá construir seu abrigo, nem procurar alimento. E estes homens sobreviventes uivarão como lobos furiosos, devorarão cadáveres e morderão sua própria carne. Desafiarão Deus para um combate. A terra toda ficará deserta e até Deus se afastará dela. Sobre a terra vazia cairão a noite e a morte. Então eu enviarei um povo até agora desconhecido, que com mão forte arrancará as ervas daninhas da loucura e do vício, e conduzirá os poucos que se manifestaram fiéis ao Espírito do homem na luta contra o mal. Estabelecerão uma vida nova sobre a terra purificada pela morte das nações. Odélia, uma princesa alemã, nascida no ano 660, que profetizou acertadamente a Alemanha de Hitler e a Segunda Guerra Mundial, mencionou para o final do Kali Yuga estranhos monstros surgindo dos mares e espalhando o terror. Ver-se-ão prodígios no Oriente, uma grande nuvem preta alastrará a desolação. Mother Shipton, uma vidente do século XV, nascida na Inglaterra, predisse em sua época coisas que certamente causaram assombro. Vejamos algumas de suas previsões. Carros sem cavalos correrão e acidentes encherão o mundo de dor. Os pensamentos darão a volta ao mundo num piscar de olhos. Debaixo d'água, os homens se moverão, viajarão, dormirão e conversarão. Veremos os homens no ar, em branco, preto e verde. O mundo chegará ao fim em 1999. Jesus disse que ninguém além do Pai saberia o dia ou a hora dos acontecimentos finais. Depois de tudo isso que podemos evidenciar nos dias atuais, não podemos negar espantosa semelhança no que foi escrito com o que ocorre nos dias de hoje. Os céticos ou ateus, os grandes líderes das nações, os homens e cientistas, e aos que vivem como se não houvesse nada antes e nem haverá depois, a esses já está prevista a segunda morte. E quando a terra der o seu primeiro grito, tremerão, se prostrarão de joelhos e implorarão misericórdia, mas já será tarde, porque quando o livro da vida for consultado, suas obras serão expostas, serão colocadas em uma balança cósmica. De um lado, suas obras, e do outro lado uma pena. E aqueles que suas obras pesarem menos do que uma pena, a esses não será dado a oportunidade de viver na Terra Nova. Depois de toda essa turbulência que virá, junto com mudanças cósmicas de energia que regem esse nosso mundo, o sexto sol nascerá e a sexta raça raiz iniciará com esplendor, porque viverá sob supervisão de grandes mestres de sabedoria do passado. Como venho me comportando? Como venho cuidando da minha saúde física, mental e espiritual? Faço mais pela carne ou pelo espírito? Como poderei ajudar outros sem que eu tenha equilíbrio em minha própria vida? Como vou me relacionar bem com o Pai se não consigo aceitar meu semelhante?
É urgente eliminar os padrões egóicos que nos impedem de viver uma vida plena em todos os sentidos. Assim será possível viver mais próximo da sabedoria do Pai e mais próximo da sua vontade.